Hoje o tema é emancipação de Apipançu. Vamos voltar no tempo, Mauro. Vamos lá para 1994. O que você acha? Muito bom poder reviver essa história, poder recontar essa história e ficará como fonte de pesquisa. É uma história rica que precisa realmente ser contada e, mais importante, pelos atores que participaram desse grande evento. Pois é. Eu vou iniciar aqui com uma frase que representa muito bem aquele momento vivido lá no ciclo de 1994. Os homens são construídos pela vontade, e essa mesma vontade, reunida pela esperança, levanta as nações e as projeta no tempo. Essa frase, que foi proferida na tarde do dia 1º de julho de 1994, em rede nacional, quando do lançamento do Plano Real, pelo então presidente Itamar Franco, representa muito bem o espírito dos brasileiros, dentre os quais o povo apipançuense. Foi em maio daquele ano, em 1994, que um acidente no Grande Prêmio de Imola, na Itália, tirou a vida de Ayrton Senna, um ídolo nacional. 2 meses depois, nos Estados Unidos, a seleção brasileira de futebol ganhava a Copa do Mundo e se tornava tetra. Havia 24 anos que nós não gritávamos "é campeão". Em 1994, morreu o maestro Antônio Carlos Jobim, um grande músico, um grande compositor, e um comediante inesquecível, Mussum dos Trapalhões. Por fim, era um ano eleitoral, tanto na esfera federal quanto na estadual. Cenário perfeito para a proliferação de articulações políticas visando independência e poder. Nesse contexto, o Apipançu, então povoado de Bacuri, por meio de seus mais valorosos filhos, foi à luta por sua independência política e administrativa. Se os nossos desbravadores não estivessem atentos e focados na missão de nos desmembrar em 1994, viu, Mauro? Nós seríamos fatalmente inviabilizados pela emenda constitucional número 15 de 1996, que estabeleceu entraves ao desmembramento de novos municípios. Antes de 96, ou seja, 94, por exemplo, a Constituição ela condicionava a criação de municípios à edição de lei estadual, obedecidos os requisitos previstos em lei complementar estadual, e uma consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas, que foi o caso de Apipançu, na época. Só que esse processo simplificado ocasionou uma verdadeira avalanche de criação de municípios por todo o Brasil. Desse modo, visando inibir esse crescimento vertiginoso de novos municípios, em 1996, a Constituição passou a exigir, além dos requisitos anteriormente citados, a edição de lei complementar federal e a divulgação prévia dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Até hoje, desde 1996, tá? Até hoje, essa lei complementar federal nunca foi criada. Assim, não foram mais criados municípios no Brasil. A Corte Suprema decidiu que é inconstitucional o desmembramento de novos municípios sem a edição prévia de lei federal complementar. Ou seja, na nossa linguagem, nós pelamos uma porta, viu? Porque estes homens valorosos entraram no momento certo da história para nos colocar no mapa como um município. E isso é importante, essa contextualização, porque a partir de agora nós receberemos aqui uma figura que será apresentada pelo nosso ilustre historiador Mauro de Castro. Fique à vontade, meu irmão. Pois bem, Neto, é engraçado quando você diz que Apipançu pilou uma porca. É linguagem nossa aqui, peculiar, como eu digo, do meão das reentrâncias maranhenses. Pois bem, e hoje a história nos contará a história. Estamos recebendo no Apipançu em Pauta os atores principais da nossa merecida emancipação política. Muito nos honra a célebre presença do senhor Kleber Rabelo, afamado por sua disposição em luta pela coletividade. O nosso convidado foi vereador em Bacuri na época da luta pelo desmembramento do nosso município. À época, ele presidia a Câmara Municipal, ou seja, do município mãe.
Irmanando com muitos apiquaçuenses aguerridos, travaram nas trincheiras burocráticas e políticas uma verdadeira guerra em prol da nossa independência. Não restam dúvidas sobre o espírito inquieto e desbravador do senhor Kleber Rabelo. Desse modo, como consequência natural da resiliência dos nossos compatriotas, a Apiquaçu desmembrou-se de Bacuri em 10 de novembro de 1994. E, como não devia deixar de ser, como reconhecimento do empenho e bravura do nosso convidado, os apiquaçuenses o elegeram vereador em 1996, este iniciando seu mandato em 1º de janeiro de 1997, no então recém-desmembrado município de Apiquaçu. Portanto, estamos diante do personagem que ficou os fundamentos da nossa cidade, Apiquaçu, se firmando na história como parlamentar constituinte, e dele extrairemos, a partir de agora, fatos que se eternizarão e servirão de fonte de pesquisa para nós e as futuras gerações. Seja bem-vindo ao Apiquaçu em Pauta, ilustre senhor Kleber Rabelo, dispõe. Boa noite. Boa noite, povo apiquaçuense e demais vizinhos que estão nos assistindo nesse momento, que Deus está nos proporcionando essa grande live criada pelo nosso amigo e doutor aqui, o companheiro Neto, né? Um cidadão aguerrido aqui em Apiquaçu e todo o Maranhão, porque o cidadão, quando ele forma-se advogado, ele é para servir o Brasil inteiro. Então, gente, muito obrigado, eu fico feliz em ser chamado por vários amigos em reconhecimento do nosso trabalho que foi feito há vários anos em relação ao Apiquaçu. O Apiquaçu, para se tornar cidade, para ser emancipado, ele passou de vários processos, né? Aonde iniciamos na cidade de Apiquaçu, através de um cidadão chamado Zé Genésio, que chegou visitando Bacuri e se apresentando para mim, era o presidente da Câmara, ele como deputado, e queria conhecer Apiquaçu. Queria conhecer Apiquaçu, na época, um deputado na nossa região, era muito bem-vindo, até hoje, né? Mas nesse tempo era uma história. Aí eu prontamente me coloquei à disposição dele, como era da região, me coloquei à região dele, que ele queria conhecer Apiquaçu, porque ele tinha um projeto com Apiquaçu. De quê? Que estava surgindo uma nova de membrações, Apiquaçu esse era o maior povoado da região, né? Que era o segundo Bacuri, e aonde nós fretamos um caminhão, né? O caminhão de um cidadão chamado Miguel Neves, que muita gente conhece, e o motorista sendo Antonino. A estrada muito ruim no inverno, né? Nós éramos vários companheiros que fazíamos política em Apiquaçu, daqui, da região. Era eu, o Luquinhas, era o Zé Maria, era o Carlos Eugênio, o falecido Carlos Eugênio, né? E o Zé Pires, que era o vereador na época, né? A Deusonete, o companheiro Jocenei, todos nós éramos vereadores, né? Aí formamos uma equipe e acompanhamos o deputado. Viemos pelo Itererezinho, a estrada ruim demais, aí terminamos convidando muita gente, o caminhão era grande, para poder, quando chegássemos nas partes ruins, a gente empurrasse este caminhão. Na época, o deputado... desculpa, tem que voltar o tempo um pouco. Na época, não era essa galera que era vereador, mas vou chegar lá. Viemos com o deputado. Chegamos aqui em Apiquaçu, o prefeito na época era Sebastião Costa Pimenta, o falecido. E estava devendo o município todo o município, devendo 3 meses, aonde o deputado se aproveitou da oportunidade e fez essa polêmica e crescendo em cima do mandato que estava ruim, do Sebastião. Onde fizemos um comício na porta hoje, onde é a casa do senhor Missão, bem ali naquele local, onde ele falava por palavra, dizendo que o Apiquaçu merecia um desmembramento. Depois desses discursos, né, todos nós falamos, que estávamos acompanhando ele, né, mas toda essa coisa que eu falei, que era vereador, já estavam envolvidos em políticas, né, que fomos vereadores já no mandato do Oswaldo Cunha. Aí, quando saímos do palanque, fomos para a casa do presidente da associação, que era o César Monteiro. E ficamos conversando até tarde, onde ele ofereceu uma dormida, nos hospedou, né?
ofereceu o jantar, e aí quando foi de manhã nós fomos conversar sobre emancipação. E daí surgiu a conversa, né? Fechamos a conversa em relação à emancipação. Aí fomos embora, em torno já de meio-dia, para dar a estrada que era ruim, para não chegar muito à noite, lá em Bacuri. E o CECE também nos acompanhou, foi até Bacuri. Daí iniciamos, aí ficou aquele trabalho. Quais são os trabalhos? Vamos pegar o que é que vai fazer. É isso, é assinatura de comerciantes, conferindo tantas igrejas, professores, quantos colégios, e etc. Né? Aí fomos lutar, trabalhar em cima dessa documentação que veio da Assembleia para que você chegasse ao ponto de dar desmembração. Foi o tempo que entrou a política, que o Oswaldo Cunha ganhou, e a Rosiana também ganhou. Já o Zé Genésio saiu de cena. Por que saiu de cena? Porque na época era o Cafeteira que era o governador. E o Zé Genésio deu entrada, ficou tudo. Aí, o CECE sendo vice-prefeito, tendo uma amizade com o Edmar Coutrin, jogou a documentação na mão de Edmar Coutrin. E Edmar Coutrin ficou interessado na história e começou a nos jogar documento de lá, onde chegou até a votação do público e chegou às mãos do prefeito Oswaldo e que jogou a documentação para a Câmara aprovar. Aí é que entra os vereadores. Eu, Jocenei, era o presidente da Câmara, o Jocenei era o vice-presidente, era a Deusonete, era o Lucas, né? Era o Lucas, o Zé Pires e... Está faltando aqui, esqueci no momento aí, mas tem um... José Edson. Valeu, obrigado. José Edson. Aí, existia uns entraves, porque o Apiquançu ia crescer e alguém estava achando que o Apiquançu ia passar a Bacuri, né? Ia vir o Banco do Brasil para cá e essa história toda. Como realmente hoje nós estamos grandes, né? Não quero dizer que é maior do que todo mundo, mas nós estamos grandes, graças a Deus. E aí, o que fizemos? Eu disse, saí no ouvido de todos os colegas meus que iam aprovar o documento. E mudei o tipo de votação. Na hora de eu mudar a votação, era para todo mundo levantar, que era para aprovar. E os que ficassem sentados, estavam desaprovando. Nesse momento, alguém se confundiram lá, os de Bacuri, os vereadores de Bacuri, terminaram votando com a gente também, se levantaram, e foi aquela festa. Aí o que aconteceu? No caso, inverteu a tradição. Né? Inverti a votação do que era o costume. Isso. Mas todo mundo combinado com meus colegas. Uma estratégia. Certo, que aí aprovamos. Estratégia. Aí, o que aconteceu nessa hora? Aí fomos fazer a ata, o Carlos Eugênio era o nosso secretário, aí fomos fazer a ata, aí protestaram ainda que estava errado, porque eu estava enganando, né? E se eu enganei, meu Deus me perdoe, mas foi uma boa causa, né? Que era pelo Apiquançu, que era o nosso sonho, né? E o nosso vice-prefeito, era o Sebastião Monteiro, estava na porta da Câmara, e muita gente, era aquela agonia toda, tem que ter outra eleição? Não. E eu disse, não, está encerrado. Aí aprontamos as atas, levamos para a mesa assinar, e levamos aonde o prefeito, eu e o CECE levamos aonde o prefeito Oswaldo Cunha, para ele dar a última assinatura dele, nessa hora mesmo, entregamos o documento ao CECE, o CECE botou numa escacela, empacotou bem bacana, num plástico, aonde alugamos uma moto Dulce e o Topo, que nessa época que vendia mercadoria em Bacuri, e daí o CECE tomou rumo a São Luís, foi para pegar o ônibus em Cururupu. E por isso aí nasceu o Apiquançu, né? E fomos fazer todo o resto das documentações, e hoje onde nós estamos, né? Graças a Deus nós temos o Apiquançu, né? Aí de imediato eu vim também junto. Sim. Kleber, foi uma articulação muito bem bolada, e nós podemos imaginar que emancipar um município não é apenas uma publicação de uma lei. Isso houve uma articulação, um engajamento muito forte, tanto da ala política, um ativismo, que podemos dizer, como também da sociedade. Temos notícia de que os professores, aquela ala política que estava engajada nesse projeto, conseguiu convencer os professores foram para ruas e colher assinaturas porque teve um plebiscito, né? Teve uma votação da Justiça Eleitoral, que consultou a população sobre se a Apiquançu deveria ser emancipada de Bacuri. Conte para nós um pouco sobre a organização dessa votação. Foi sim ou não? A votação era sim ou não? O sim ganhou, com muita diferença. Lá em Bacuri, nem tanto. A da Câmara foi porque a gente conscientizava. Inclusive, nós temos, eu estou esquecendo do vereador Louro, que nesse tempo fazia parte da votação lá de Bacuri, mas também nos ajudou muito.
certo? Ele nos ajudou muito. A urna que teve mais votos, sim ou não, da população, desculpa, foi na Câmara, que a gente fazia aquela corrente. E os professores de Apiconsul foram os guerreiros, né? Foram guerreiros, foram para a rua, eles chegavam e diziam que era para uma causa de um bem melhor, né? Que o Apiconsul se tornasse a cidade que é hoje, graças a Deus, né? Então é o seguinte, nós todo mundo fizemos aquela festa de quê? De se juntar, né? De se juntar e fazer um Apiconsul. E graças a Deus aconteceu. Muito bem. É uma luta tão grande que não foi apenas um momento. Antes, um pouco desse processo de emancipação, a questão de documentação, juntar documentação, fazer estatísticas, trazer as assinaturas, nós tivemos um quesito, ou que era um pré-requisito, que era o candidato a ser emancipado, no caso o município, o povoado, queria ser emancipado, deveria ter energia elétrica. E Apiconsul não tinha energia. Conta para nós um pouco aí sobre como foi para trazer, para justamente condicionar Apiconsul a ser um candidato que pudesse ser viabilizado a vir a ser emancipado. Olha, isso aí foi o pai dessa energia. Na época, o Oswaldo prefeito, né, você sabe disso, que todos os problemas vêm para cima do prefeito, mas foi um mérito do Neuto da Hora. Neuto da Hora, um bacuriense que também tinha suas pretensões de ser, como o João da Hora queria se lançar candidato a prefeito aqui em Apiconsul, ele tinha suas pretensões, né? Então, por isso, o Neuto da Hora, com o irmão, achou por bem que o Apiconsul merecia também uma energia, como merecia mesmo na época. Aí, o Oswaldo Cunha, prefeito, votou para ser energia só em Apiconsul na época, né? Aí eu era vereador, presidente da Câmara, e senti também no direito de, como era do povoado, que fazia parte do povoado de Turiano e povoado Cabeceira, começamos a teimar, uma briga muito forte nós dois, por isso. Aí chega o dono da empresa, que estava fazendo a rede de energia aqui em Apiconsul. Entrou no meio da briga, o que está acontecendo? A briga, aí eu contei para ele, que eu não aceitaria que a energia viesse só para Apiconsul, por passar a rede por dentro de Turirana e Cabeceiras. Ele disse, vou apartar a briga. Você, seu Cléber, vai me dar só a diária dos meus trabalhadores, né, porque era uma empresa particular, e o Oswaldo Cunha vai lhe dar os postes para esses povoados. E aconteceu e foi ótimo. E quando viemos para Apiconsul, para inaugurar a energia em Apiconsul, primeiro ligamos em Cabeceira, segundo Turirana, já viemos ligar a energia em Apiconsul. Mas só que a inauguração daqui foi maior, a rede era bem maior, entendeu? Aí é que aconteceu isso aí, mas o pai e padrinho foi o Neuto da Hora. Agora, claro, teve vários processos nessa história. Quem era? Era o Cessé, era o Kleber, era o Cacá, era o Zé Maria, era o José Neco, como vereador, entendeu? Era o José Edson, o Luquinha, e, novamente, professores e a população em modo geral. Tá? E assim que foi. Kleber, o Cessé era vice-prefeito já. Sim, manda, Braga. Eu, observando, né, nós tivemos muitas ajudas, graças a Deus, né, pessoas que se empenharam, como você frisou, né, Neuto da Hora, que ajudou bastante nisso, e o próprio Oswaldo Cunha, que era o prefeito na época que a Apiconsul veio, de fato, a ser desmembrado, ele não se opôs. E você se tornou um dos atores principais porque você era o presidente da Câmara. E cabe aqui dizer que o Kleber Rabelo, que está aqui conosco, foi vereador eleito e reeleito em Bacuri e era o presidente da Câmara na época do desmembramento. E quando a Apiconsul se tornou município, foi instalado a partir de janeiro de 97, Kleber se tornou vereador, se elegeu vereador, se tornou vereador constituinte, que o vereador que estava ali na instalação do município, eleito e reeleito também em Apiconsul. E foi presidente da Câmara e participou também de outros governos como secretário. Kleber, agora fala-nos um pouco sobre a sua ascensão política, mas eu pediria para o senhor começar com a origem da família Rabelo, que é a sua família aqui de Turirana, e a sua ascensão política. Só um adendo, ele também foi candidato a prefeito e por um tri, não foi eleito, né? Um reconhecimento muito grande da população à época pelo trabalho que ele vinha prestando no nosso município, só para lembrar aqui também. E mais sobre a origem da sua família. A minha família, os meus avós eram cearense, da parte materna, e do outro lado era de Turirana mesmo, né? Que era os pais da minha mãe e os pais do meu pai era cearense.
vieram, fizeram morada em Alto Alegre, né? Onde ele botou os seus filhos para estudar, né? Mas nunca deixaram a Turirana, de ficar em Turirana ali, povoado perto, né? Então, o que aconteceu? Também foi criando família, o Manequinho, os outros irmãos foram saindo, e o Manequinho foi criando família. E Neuza, minha mãe, né? E foi criando família, fomos crescendo. Aí saiu aquela vontade de política, né? Fazer alguma coisa para o povo. E hoje a gente está nessa situação. Aí eu fui, como comerciante, fui padeiro para Cabeceira, de Cabeceira eu fui comerciante para Bacuri. Chegou lá, o João Petros que me colocou na política, né? O João Petros me colocou na política, né? Ele era um político velho, né? E com isso eu me elegi por 2 vezes em Bacuri, fui presidente da Câmara 2 vezes em Bacuri. Aí quando nasceu a desmembração de Apiquançu, eu também, irmão de Apiquançu, tinha que vir para Apiquançu, para minha terra natal, que é Turirana, né? E um povoado que eu adotei também como filho de lá, que era a Cabeceira. E aí o que aconteceu? Fui à presidência da Câmara, fui à vice-presidência da Câmara daqui, né? Fui a candidato a prefeito, de uma eleição por 150 votos, que era do grupo do CECE, né? E hoje me encontro ainda em Apiquançu, fui também secretário do Zé Maria Foicinha, que assumiu a prefeitura por 50 dias. Depois eu fui chamado pelo Cláudio Cunha, onde eu fui secretário adjunto de saúde, fui secretário de saúde, fui secretário de infraestrutura, secretário de governo. E eu já estou aqui com o conterrâneo de todos, né? E amigos também. Conta um pouco essa história aí, falaram uma vez que você tentou, se esforçou para que houvesse o desmembramento também de Cabeceira. Aí eu fui para cima, quando surgiu uma conversa, aí eu fiquei conhecido por vários deputados, né, amigos, né, deputados, me deram uma documentação para que eu fizesse também a desmembração de Cabeceira, que era um povoado grande, por 2 vezes, por 2 mandatos, levei a documentação de Cabeceira para ser emancipado. Até porque, na época, aí alguém diz assim, por que não Turirana, que você é filho de Turirana? Não. O Cláudio também tentou meter a documentação de Turirana, mas a Turirana era muito próximo da cidade de Apiquançu. Não tinha como. O Celso tentou fazer de Tereré, mas o que aconteceu? O Tereré era um povoado menor do que Cabeceira. Então, por isso, eu tive a vontade de fazer a Cabeceira. Eu não fui feliz, né? Porque dizem que cada cidadão que se mete nessa história, todo deputado quer ser padrinho daquela cidade onde ele emancipa, que ele se torna padrinho. Lá na Assembleia se chamava, não sei se é ainda, mas se chamava de padrinho daquela cidade. Então, por isso, era a vontade deles. Quando saía a conversa, eles chamavam qualquer um político na época, né, para fazer isso. E eu fiz, mas não fui feliz, né? Não fui só eu, muita gente também não foi feliz. Porque se o Cabeceira hoje fosse emancipado, eu tenho certeza que essa região nossa teria muito mais desenvolvimento do que está hoje, que o Apiquançu cresce muito. E com o Cabeceira bem pertinho, outra cidade mais próxima, com certeza iria ser também bem desenvolvido, né? E é isso, amigo. Por essa história, percebemos, né, que não é fácil emancipar o município. Tem que ter muita ajuda e muita documentação. É um processo longo que tem, além esse de Apiquançu especificamente, além da votação na Câmara e com toda a manobra do presidente da Câmara, então, o Kleber Rabelo, a consulta popular. Então, não é fácil. Agora eu te pergunto o seguinte, na época nós tínhamos o Cessé Monteiro, Sebastião Lopes Monteiro, Cessé, que era então vice-prefeito de Oswaldo Cunha, lá em Bacuri. E você já vinha de um primeiro mandato, estava no segundo mandato. De qualquer forma, o fato de nós termos Cessé lá como vice de Bacuri, sendo filho de Apiquançu, isso contribuiu para que a gente conseguisse, no caso vocês, articular bem esse processo todo? Porque, companheiro Mauro, porque era um conjunto. O grupo do Oswaldo Cunha, que era dessa região aqui, eles sempre foram a favor. Nós éramos, por exemplo, Bacuri e Apiquançu, que era um sonho do apiquançuense, era se tornar cidade. E aí, nós tivemos essa oportunidade, de imediato nós se colocamos assim ao posto. Já não bacuriense, sim apiquançuense. Essa que foi a história. Aí começou a luta. Eu, o Cessé, né, que éramos muitos amigos, somos amigos até hoje. E aí, certo que foi agrupando, foi engrossando o caldo, e aonde os políticos se tornaram, que veio o saudoso Manuel Costa também, que foi um grande homem, né, nessa história de Apiquançu também. Carlos Eugênio foi, nessa hora, o seu pai também, companheiro, também nos ajudou bastante, né, um homem de luta também. Abrão Gatinho, isso é impecável, esse aí lutou demais. Um cidadão que foi vereador várias vezes, né? O Zé Maria Foicinha também, que foi um grande vereador também, né? E
vários amigos, né? O Nhoso, na época, foi vereador também, né? Todo mundo, essa turma aí foi ajudando, certo? Que nós foi assim, um conjunto de amigos, né? Nós viramos um conjunto de amigos para emancipar a Apiquaçu. Na época, é claro que aflorava no coração de todos vocês um desejo pelo desmembramento de Apiquaçu, justamente justificado pelo potencial de Apiquaçu. 28 anos depois, essa expectativa de vocês foi atendida? Vocês veem Apiquaçu hoje como vocês viam ela no sonho de vocês há 28 anos atrás? Apiquaçu, de fato, se tornou o que vocês queriam que ela se tornasse? Doutor, a coisa mais bonita que eu estou achando é vocês reviver esse passado. Sabe por quê? Porque talvez muita gente não sabia, porque muita gente na época não ia, porque a dificuldade era muito grande de transporte a Bacuri, para saber, porque lá de lá que começou as documentações, fazer as documentações da Câmara Municipal. E então, por isso, eu, por exemplo, me sinto feliz, e eu tenho certeza que muitos apiquaçuenses se sentem. Você fazendo um trabalho belíssimo desse aí, você e o Mauro, para reviver, para relembrar o passado que a Apiquaçu teve, e que o presente hoje que está, né, tão alegre. Você entra em Apiquaçu, uma cidade alegre, uma cidade que tem já um movimento de uma cidade, por exemplo, no nível de Cururupu para frente, já, né? Gente, eu não estou recomendando Bacuri, eu moro em Bacuri, onde eu levei meus filhos para estudar em Bacuri, né? Mas eu também tenho filhas aqui que foram para Cururupu, estudaram e tudo mais, estão morando, prestando serviço em Apiquaçu. Então, essa história é muito importante, estou feliz por isso. Sim. Kleber, conta aqui que sim, o grupo Enganjado, esses homens todos que vocês citaram aí, eles viviam tocando foguete, mandando tocar foguete. Qualquer novidade que tinha, bota foguete. Isso acabou enganjando toda a população, né? Foram a ala política, os pretensos políticos, também a ala comerciante, e as igrejas foram, os professores, toda a sociedade se voltou em prol desse projeto. Mas a gente vê dizer que se colocava foguete quase o dia todo, que quando saiu uma novidade, foguete se dizia, Apiquaçu está progredindo no processo. Conta um pouco para a gente sobre a história do foguete. Olha, essa história do foguete, desde quando o CC levou a documentação para São Luís, porque a Assembleia ela vai colocando em pauta, tem tantos processos para entrar em pauta hoje. Então, o Apiquaçu foi ficando perto, porque o Apiquaçu foi um dos últimos que entrou em pauta, tem outros que entrou por último. Inclusive, eu vou lembrar muito bem aqui, que é hoje onde eles chamam Incruso, ele teve que ir a polícia, juntamente exigiram a presença da governadora, que ela foi porque fecharam a estrada, porque o Incruso não entrava em pauta. E a Apiquaçu, na época, já tinha passado. Tinha entrado em pauta, já tinha passado, já era cidade, já tinha emancipado, lá pela Assembleia. Porque com essa última documentação que foi daqui. Tá certo? E foi isso, amigo. Aí, porque hoje nós temos a comunicação das redes sociais, o próprio telefone, né, o WhatsApp, mas naquela época o meio de comunicação em massa, de movimentar e engajar a população, era exatamente o foguete, não é isso? Com certeza, rapaz, aqui fazia aquela alegria, porque porque em Bacuri morava muita gente de Apiquaçu, porque levando filhos para estudar, porque aqui na época não tinha as escolas competentes para seu filho tirar o segundo grau, na época. Tinha que ir para Bacuri, né, que era o famoso ginásio que se chamava, né, antigo, hoje ensino fundamental e tudo. Mas o que aconteceu? Foi essa minha ida para Bacuri também, eu estou dizendo que tinha muita gente. Foi minha ida para Bacuri, mas sempre voltado o meu sonho para Apiquaçu. Tá certo? Prova que quando a Apiquaçu nasceu, que se desmembrou, eu também logo junto. É isso. Eu lhe pergunto, como foram, na verdade, os 4 primeiros anos de Apiquaçu cidade, porque foram 4 anos para estruturar Apiquaçu. Foram vários desafios, porque Apiquaçu era um povoado, sem a estrutura administrativa, sem nenhuma base, digamos assim, estrutural do ponto de vista físico, material. E aí, como foi encarar esse trabalho junto com o prefeito Cecé Monteiro, na época? A justiça primeiro veio em Apiquaçu para dar nossa posse. Tá? Aí foi que nós empossamos Cecé. Nos empossou, tá? Onde é o clube aqui dos padres, ali atrás da igreja,
né? Era um clube, era o que eles chamavam clube comunitário. Lá que aconteceu a posse. Clube comunitário. Aí fomos, e deu a posse ao CECE, tá certo? O Manuel Costa se tornou presidente da Câmara ali também. E aí fomos vereadores. Era eu, era o Dico de Turirana e essa turma toda, né? De forma preliminar, aonde que funcionou a Câmara? Isso. Na época, rapaz, tá me fugindo, mas a prefeitura eu lembro muito bem. A prefeitura era onde era a casa de Tunil Gatinho. Foi uma casa que o CECE alugou, uma casa do Tunil Gatinho, onde é o posto de Bivar, do filho de Bivar. A Câmara você não se rapaz, pois é, 28 anos de um esquecimento das coisas assim. Entendeu? Talvez alguém vá lembrar, se ligarem aqui agora, eu vou ficar grato. Lembra? Doutor Neto. Entendeu? Doutor Neto. Opa. Eu queria só voltar um pouquinho lá no processo, porque no caso do Kleber Rabelo, ele é uma pessoa importante nesse processo de emancipação, porque ele era o presidente da Câmara. E era aqui para nós, era o momento mais delicado, era justamente essa articulação ali na Câmara, né, de vereadores, porque eram os vereadores de Apiaçu querendo aprovar e, eventualmente, os de Bacuri, né, fazendo resistência. Porque quando você desmembra, uma parte do município vai junto. Então, você perde poder. Então, o Kleber teve muita competência nesse processo, inclusive, como ele confessou aqui, chegou até mudar o rito, né, que antes ela ficar sentada, ele disse que quem aprova, ponha-se de pé. E nós tivemos, nesse caso, um vereador que votou, que é o Louro de Portugal, que hoje pertence a Bacuri, mas que na época votou a favor, no caso, se levantou apoiando a emancipação. O Evilásio de Madragoa também. O Evilásio de Madragoa. O Louro é de Boa Esperança e é tio do doutor Neto. Então, Kleber, conta pra gente assim, um pouco de como foi essa preparação, essa articulação lá na Câmara. De tanta resistência que tinha em relação a isso que eu falei agora, Banco do Brasil, e que a gente tinha um porto muito melhor do que o de Bacuri, e aqui o pescado era muito forte, e nós iríamos passar de Bacuri. O poder aquisitivo aqui se tornaria muito melhor por causa do camarão, do peixe, né? E lá o Bacuri não tinha tudo isso. Tinha lavoura, mas a lavoura não era tanto, não tinha tantos lavradores altos, né? Porque era só lavrador mesmo artesanal, e claro, não se media com o peixe e o camarão. Aí, antes de entrar para a Câmara, eu tinha lá, era amigo do prefeito, tinha uma sala que onde eu ficaria e fazia minhas negociações, né? Aí eu levei os vereadores de Apiaçu para essa sala, nós éramos 6, o nome dos vereadores já falei até, né? Levei e negociei com eles em relação a essa votação. Sem falar nada para os vereadores de Bacuri, que eu tentei fazer, mas eles não me davam o sim, e eu me preocupado, eu digo, a única solução que tem é mudar esse estilo de votação, né, para poder fazer o melhor para Apiaçu, que todo mundo esperava. Que quando o Evilásio e o Josemir se atrapalhou, terminou entrando no nosso barco, votou juntamente com a gente, tá certo? Porque aí poderia, por exemplo, algum de nós perder o tempo de votação, podia até empatar, aí eu iria desempatar, tá certo? Como presidente da Câmara, eu iria desempatar. Como eu não queria que acontecesse isso, eu queria que a gente tivesse uma maioria expressiva, foi que aí eu mudei. E eles concordaram. E assim foi. Graças a Deus que deu tudo certo. Rapaz, eu que sou historiador, estou escrevendo meu segundo livro, inclusive a minha pesquisa é sobre a história de Apiaçu, aqui do Meão das Rentas Maranhenses, como a gente diz. Eu quero te parabenizar por toda essa articulação, por essa estratégia, e a história de Apiaçu te deve isso, né, por todo esse empenho que vocês tiveram, essa sabedoria, né, essa manobra política que deu certo. Então, Kleber, aqui ao vivo, diante das pessoas que estão, e este vídeo ficará gravado aí para futuras gerações, de te dar meus parabéns, quando o vereador e presidente da Câmara de Bacuri ter conseguido articular essa sessão e ter chegado ao bom termo. Meus parabéns aqui em nome de todo o povo de Apiaçu. Agora, eu te pergunto, você ainda tem pretensões políticas aqui no município de Apiaçu? Se eu tenho casa? Pretensões políticas. Pretensões. Eu tenho pretensões políticas. Não, eu quero ser o apiaçuense nato, né, como eu sou, né, quero ser amigo de todos
de todos os políticos. O que eu quero mesmo é o bem de Apiquaçu, o que eu quero bem que os políticos de Apiquaçu olhem com carinho, porque, meu amigo, o Apiquaçu precisa muito, porque aqui nós estamos aqui, ó, nós estamos aqui no finzinho, como eles dizem assim, no rabinho da cutia, mas é um rabinho de cutia bem sucedido, porque aqui nós temos muita gente de olho aqui em Apiquaçu. Eu espero que não venha alguém de fora, de lugar nenhum, de cidade nenhuma, chega e diz assim, eu vou ser prefeito em Apiquaçu, porque os apiquaçuenses não têm a inteligência de ser prefeito, não. Aqui tem muitos homens competentes e eu quero que todos os apiquaçuenses se envolvam na vida, porque nós somos políticos de qualquer forma. É na casa da gente, os filhos da gente, com pai e mãe, se torna político, porque acha que a gente gosta de um filho mais do que o outro. Então, todo lado é o lado político. Tem uma situação aqui, uma pergunta feita pelo nobre amigo Emerson, lá de Turirana, que você deve conhecer, o da Laura, que ele pergunta, se não é contemporâneo a esse tempo, ele quer saber como foi que o Benônio Castro emergiu no cenário político em Apiquaçu. Aí eu só gostaria de frisar, de antemão, que o Benônio Castro ele também foi vice-prefeito lá em Bacuri, né? Foi prefeito, vice-prefeito em Bacuri. Então, conte mais um pouco aí sobre essa história aí. O Benônio Castro ele foi vice-prefeito do João Petros, né? Mas ele não vivia diretamente em Bacuri, tá? Ele vivia mais aqui em Apiquaçu, onde ele tinha um barco que carregava muita gente para Santa Helena, na época, que é onde os aposentados recebiam dinheiro, né? Aí depois ele teve uma geleira, né? Que ele chamava, os barcos que botavam gelo, chamava de geleira. E eu não conheço muito a história do Benônio, assim, político como vice-prefeito de Bacuri. Eu me tornei amigo, porque eu fui como comerciante para Bacuri, eu me tornei amigo do João Petros lá. Ele mesmo me procurou na época, quando chegou com o comércio, onde ele chegou por essas palavras, veio para somar comigo. Eu digo, estou para somar com todos. Eu respondi para ele. Ele disse, tem coragem de me vender fiado para João? Eu digo, tenho, sim. E começou essa amizade. E depois me mete na política, né? Me convida a fazer política. E você vê, estou nessa luta aí, né? Muita gente criticada por alguém, mas também elogiada por outros, né? E a minha família sempre me apoiou, graças a Deus, né? Todas as vezes que eu participo de política, aí eu vou te responder a pergunta. Se eu tenho intenções de entrar como candidato, ou então, né? Engajar na política. Não. Eu quero ser um batidor de palma para os novos políticos de Apiquaçu. Agora eu quero que seja filho de Apiquaçu. Quem sou eu para dizer isso, para ditar, dizer assim, Kleber que é só filho de Apiquaçu? Porque tem gente que veio de fora para morar em Apiquaçu, talvez esteja fazendo sucesso aqui. Mas o meu sonho, assim, eu quero que seja de Apiquaçu. Tá? Então, nós estamos muito honrados com a sua presença aqui no Apiquaçu em Pauta. Foi muito esclarecedor, o senhor revelou detalhes aqui e desmistificou muita coisa, porque em torno do desmembramento de Apiquaçu, nós tínhamos várias lendas. E hoje o senhor trouxe os fatos para nós, isso é importante, porque é a história, como o Mauro havia falado, contando a história. Nós tivemos o desprazer, a inconveniência, ficamos consternados até hoje, pela morte, ter silenciado alguns desses gigantes, alguns dos pais de Apiquaçu, que eu considero como pai de Apiquaçu também. Obrigado. Por exemplo, o último pai de Apiquaçu que se foi o senhor Anastácio. É um cidadão, comerciante que tenho certeza que prestou muitas coisas boas aqui em Apiquaçu, né? Pois é. O senhor Abrão Gatinho. Um cidadão impecável. Carlos Eugênio. Com certeza, outro. O saudoso Manuel Costa. Rapaz, outro. Companheirão, nosso primeiro presidente da Câmara. Eu acho que hoje um pouco de esquecimento de não convidar alguém da família dele para vir, né? Porque teve o filho dele, que é o Jorge, que também foi vereador. Nesse já aqui, nos últimos mandatos aí. No transcurso dessas nossas transmissões, que nós iremos fazendo ela de forma cronológica. Opa. Então, possivelmente, um dia ele também terá assento aqui nessa live para falar também sobre seu estado de vereança à época. Então, nós agradecemos a sua presença aqui, o senhor foi muito gentil, o senhor é muito ocupado, o senhor é secretário encerrando, atualmente é secretário? Eu sou um dos chefes de obra. Chefe de obra, né? Onde eu quero só assim, frisar um pouquinho, eu quero que você me permita, né? Que eu estou, graças a Deus, a prefeita tem sido uma grande administradora, né? E tem aonde eu já construí 26 obras, entre construção e reconstrução.
graças a Deus, me levou para lá, porque você sabe disso. A gente que gosta de política não pode ficar longe dela, né? É verdade. Pois é, então, por sua belíssima história, pela sua contribuição incontestável para a Apiconsul em pauta e o Apiconsul como um todo, lhe agradece. Você quer fazer as considerações finais aí, Mauro? Sim, doutor Neto. Sim. Quero aqui externar toda a minha gratidão pela disponibilidade do Kleber Rabelo, que vier lá de Serrano para participar dessa live, desse bate-papo, que é histórico, que é tão importante, porque daqui a 100 anos ainda estarão repercutindo esses assuntos. E os políticos daquela época, os professores, os alunos, os pesquisadores, historiadores, quando quiserem recontar a história, ainda pegarão esses vídeos aqui para assim fazer. Então, eu agradeço imensamente a presença do Kleber Rabelo, porque ele é a história, contando para nós a história. Então, não teria alguém melhor para contar, ou pelo menos o processo de que ele participou, o processo da Câmara, ele como o principal ator naquele momento, não teria pessoa melhor do que ele. Então, fico aqui muito agradecido e digo a ele que, mais uma vez, fez um bem para a história de Apiconsul. Meus parabéns, cara, e muito obrigado. Suas considerações finais aí. Meu amigo, eu quero deixar aqui o agradecimento a toda essa equipe, ao doutor Neto, um cidadão de bem, filho de um grande amigo meu, né, que é o doutor, um cidadão que nós trabalhamos por muito tempo ali no hospital, né, na saúde, pela saúde de Apiconsul, onde eu fui secretário de saúde, que fiz história no município de Apiconsul, em relação, quando fui secretário de saúde, fui buscar várias UBS, onde eu deixei as UBS com muito, para dar bastante assistência aos nossos doentes. Não quero me alongar muito. E quero deixar assim, um abraço no coração de todos os apiconsuenses. A minha maior vontade que eu tinha, porque a minha idade, eu acho que talvez não me permita mais para mim ser candidato a prefeito, era de administrar minha cidade. Mostrar para meus amigos que eu tenho capacidade de administrar minha cidade, mas o destino não quis, até hoje, mas eu quero acompanhar de perto meus amigos, meus conterrâneos, como eu disse ainda agora. Eu quero que a apiconsuense comande por muitos anos essa cidade. Não venha alguém de fora com um propósito assim, de só dizer, vou ajudar a Apiconsul, e não ajuda, porque o Apiconsul só ajuda a Apiconsul, só trabalha em Apiconsul quem conhece a Apiconsul, que é filho de Apiconsul, que tem amor por Apiconsul. Muito obrigado, amigos. Eu peço a Deus que sempre deu essa boa inteligência a vocês, que faça tudo por Apiconsul, tá bom? Obrigado. Nós agradecemos um abraço a toda a audiência que ficou com a gente aqui. É claro que nem todos ficaram até o final, mas eu vi aqui pelas notificações que entravam, saíam, e isso demonstra que há o interesse da população. E também eu quero já deixar o convite aberto aqui a todos os atores que participaram desse momento histórico que a Apiconsul foi a sua emancipação, a todos. Inclusive, de antemão, eu antecipo que no próximo domingo, agora, o Cessé Monteiro, ele se disponibilizou para vir aqui também falar um pouco sobre a sua história, contar um pouco também sobre a participação dele na emancipação e também como se deu os 2 primeiros mandatos dele, o que ele deixou, a estrutura que ele deixou aqui. E nessa toada, nesse segmento, nós iremos, na sequência, chamando também todos os que participaram na construção de Apiconsul, até nós chegarmos na atualidade, até nós chegarmos nos dias de hoje, porque a história de Apiconsul, ela tem que se eternizar, ela tem que ser contada, e é por quem fez, e é por quem faz. Eu agradeço a audiência de todos. Mauro? Então, muito obrigado aí a todos. Ela aí,